Então hoje, pessoal, nós vamos resolver a aula 16. Depois nós vamos assistir a um vídeo para que vocês possam entender bem sobre essas questões de transformação de energia, porque a aula 16 trata desse assunto. Apostila 6, setor B, aula 16, Introdução à Termodinâmica. No Enem, o assunto é o calor e os fenômenos térmicos. Nesta aula, número 1, finalidade da termodinâmica. De forma simplificada, vamos analisar e contabilizar as possíveis conversões de energia térmica em energia mecânica e vice-versa e suas consequências. Então, nós temos a imagem de um trem a vapor. Nas máquinas a vapor, ocorre transformação de parte de energia térmica proveniente da queima de combustíveis, carvão ou lenha, em energia mecânica que gera movimento. Número 2. Principais modalidades de energia. Energia cinética é a energia associada ao movimento de corpos. A energia cinética associada aos ventos é chamada de energia eólica. Energia potencial, energia armazenada em um sistema de corpos ou partículas. A energia potencial gravitacional da água, represada em grandes reservatórios, é convertida em energia cinética, capaz de gerar energia elétrica. Energia mecânica corresponde à soma da energia cinética com a energia potencial. Em A e em C, a energia mecânica do esquiador se deve à presença de energia cinética e de energia potencial gravitacional. Já em B, a energia mecânica do esquiador se resume apenas à sua energia cinética. Energia térmica é a energia associada à excitação das partículas que constituem um corpo. Nas usinas termoelétricas, a energia térmica fornecida pela queima de combustíveis é convertida em energia cinética, que movimenta grandes geradores, responsáveis pela conversão de energia cinética em energia elétrica. Energia radiante é a energia associada às ondas eletromagnéticas, tais como as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta e raio-x. Nos aquecedores solares, a energia radiante proveniente do Sol é transformada em energia térmica, aquecendo a água que circula no sistema por convecção. Energia nuclear é energia armazenada sob forma potencial associada aos prótons e nêutrons que estão coesos no núcleo dos átomos. Nas usinas nucleares, a energia nuclear liberada na fissão de elementos radioativos, geralmente urânio, é convertida em energia térmica para aquecer a água e gerar vapor. A energia cinética desse vapor coloca em movimento os geradores, responsável pela conversão desse tipo de energia em energia elétrica. E nessa aula nós vamos ver os conceitos básicos da energia, nós vamos também ver alguns tipos de energia e, claro, resolver alguns exemplos. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem que fazer sobre energia é justamente essa. O que é a energia? Essa é uma das perguntas que já aguçou a curiosidade de muita gente, além de ter sido motivada por um certo trecho na história chamada Revolução Industrial. Mas quando a gente pergunta o que é a energia, normalmente a gente fala, olha, hoje eu acordei bem disposto, então eu acordei com muita energia. Bem, apesar de isso ter a ver, realmente ser um significado para a energia, na física a gente diz que a energia é um ente físico que um corpo ou sistema possui e que lhe permite realizar trabalho físico. Mas o que é um trabalho físico, meu amigo? Um trabalho físico é quando você, por exemplo, exerce uma força sobre um corpo e essa força realiza um deslocamento. Por exemplo, se você estivesse exercendo uma força empurrando um guarda-roupa, a força que você está exercendo realiza trabalho. Agora, caso você aplique uma força sobre um corpo e essa força não gere um deslocamento, ou seja, o corpo continua em repouso, significa que essa força não está realizando trabalho. Mas, enfim, a gente vai ter uma aula só para falar a respeito do trabalho, ok? Então, vamos voltar aqui e discutir o que é a energia. Então, a gente já sabe que a energia é alguma coisa que um corpo ou um sistema possui e que lhe permite realizar trabalho. É interessante também, antes de discutir outras questões a respeito da energia, é que essa energia possui algumas propriedades muito importantes.
importantes. A primeira propriedade que a gente tem é que a energia se conserva, ou seja, quando há um fenômeno físico e ocorre algum processo, a energia final, depois do processo, é igual à energia no início do processo, ou antes dele ocorrer. Por isso que a gente diz que a energia se conserva. Inclusive, a gente pode até dizer que a energia não se cria e não se destrói, ela apenas se transforma. Mas, na verdade, ela não só se transforma, acontece outras 3 coisas com ela. Então, uma outra propriedade da energia seria que ela se transfere. Quando você está empurrando o guarda-roupa, o trabalho realizado pela força faz com que a energia do seu corpo seja transferida para o guarda-roupa. Outra propriedade também da energia é que ela se transforma. Por exemplo, uma lâmpada está transformando energia elétrica em energia luminosa. Nesse caso, quando é uma lâmpada incandescente, também está transformando a energia elétrica em energia térmica. Então, a energia está se transformando de uma forma, que é a elétrica, para outra, que é a luminosa ou a térmica em alguns casos. Então, além da energia se conservar, se transferir e se transformar, ela também se degrada. Apesar da energia se conservar, existem algumas transformações que ocorrem que você não pode fazer com que a energia volte para o estado inicial de forma espontânea, e isso acaba fazendo com que a energia se degrade. Nas próximas aulas, nós vamos conversar sobre cada uma dessas propriedades da energia, tudo bem? Um outro detalhe que você precisa ver nesse vídeo são os tipos e formas de energia. E o primeiro tipo de energia que a gente vai conversar aqui agora é a energia eólica. A energia eólica é a energia que provém dos ventos e que pode ser facilmente convertida em outros tipos de energia. Por exemplo, um moinho está transformando a energia eólica, a energia dos ventos, em energia mecânica, que é uma energia de movimento. Quando a gente tem o barco à vela, o barco à vela também está transformando a energia eólica em energia mecânica, que é a energia do movimento. E a gente consegue explicar o movimento desse barco à vela através dessa conversão de energia, em que a energia eólica é convertida em energia de movimento. Um outro tipo de energia também é a energia térmica, que é uma energia associada à vibração das moléculas de um corpo, ou seja, da temperatura desse corpo. 2 corpos com temperaturas diferentes trocam energia entre si. Essa energia transferida costuma ser chamada de calor. Então, por exemplo, quando a gente tem uma panela no fogo, o fogo está transferindo energia para a panela. Essa energia transferida é chamada de calor. Esse processo também de transferência de energia devido a essa diferença de temperatura entre 2 corpos também recebe o nome de calor, ok? A gente também vai ver uma aula mais à frente só para conversar sobre o calor. O terceiro tipo de energia que a gente pode ver aqui é a energia elétrica, que é uma energia relacionada com a capacidade de uma corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento, realizar trabalho. A energia elétrica é aquela presente nos fios condutores que você tem em casa e que permite ligar qualquer aparelho elétrico. Sempre que você liga o aparelho elétrico, essa energia elétrica está sendo transformada em outra forma de energia. Por exemplo, uma lâmpada está transformando a energia elétrica em energia luminosa. Como eu disse, a lâmpada incandescente também transforma a energia elétrica em energia térmica, afinal ela esquenta demais. Um ferro de passar roupa transforma exclusivamente a energia elétrica em energia térmica, assim como um chuveiro elétrico e outras coisas que você também tem em casa. O quarto tipo de energia que a gente vai ver agora é a energia química, que é a energia presente nas ligações químicas entre os átomos e íons. Por exemplo, quando você tem uma pilha, essa pilha possui energia química, que por sua vez também pode ser transformada em outras formas de energia. Quando alguma coisa entra em combustão, ou seja, quando ela está queimando, a energia química presente nos combustíveis fósseis é convertida em energia térmica. Outro tipo de energia que a gente pode ver agora é a energia nuclear, que é uma energia presente no interior do núcleo de um átomo. É essa energia que mantém os prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico. Então, por exemplo, quando a gente tem um átomo aqui, o que
mantém a estrutura interna do átomo coesa, bem estruturada, é a energia nuclear. Essa energia nuclear pode ser liberada. Inclusive, existem dois processos de liberação dessa energia. Uma que a gente chama de fusão nuclear e a outra que a gente chama de fissão nuclear. A gente também vai ver uma aula sobre esses tipos de liberação de energia nuclear, tudo bem? Mas só como um exemplo, a gente pode ver aqui um processo de uma explosão de uma bomba atômica em que ocorreu um processo de fissão nuclear e aí liberou uma grande quantidade de energia. O Sol, que mantém a vida aqui na Terra, também faz processos nucleares para se manter ativo. Ele está fazendo um processo de fusão nuclear. Inclusive, já tem um vídeo lá no canal da Física que fala sobre o processo de produção e liberação de energia realizado pelo Sol. E claro, apesar do Sol estar produzindo energia através de processos nucleares, essa energia não chega até aqui através de um processo nuclear. Essa energia, que a gente costuma chamar de energia solar, que é a energia proveniente da luz solar, por isso também que ela é conhecida como energia luminosa. Um detalhe interessante que a gente tem que falar aqui é que a luz é uma onda eletromagnética, e a onda eletromagnética transporta energia pelo espaço e inclusive pode se propagar no vácuo. E é assim que a energia liberada pelo Sol chega até nós aqui na Terra, através de ondas eletromagnéticas. O interessante é que você também pode pegar essa energia solar através de painéis solares e produzir energia elétrica para utilizar nos aparelhos de dentro de casa. E, naturalmente, também, as plantas realizam um processo de fotossíntese, que é um processo na qual elas utilizam a energia solar para produzir o seu próprio alimento. Por último, e não menos importante, temos a energia mecânica, que é a energia relacionada ao movimento dos corpos e sistemas dinâmicos em geral. O detalhe também importante é que a energia mecânica é formada por dois tipos de energia. Uma que a gente chama de energia cinética, que é a energia que um corpo possui quando está executando um movimento, e a outra é a energia potencial, que é a energia que um corpo possui quando está a certa distância de um nível de referência ou ponto de equilíbrio, e que pode ser convertida em outro tipo de energia, por exemplo, em cinética. A gente também vai ter diversas aulas aqui que vai destrinchar bastante esses tipos de energia, mas só como um pequeno exemplo, quando uma pessoa está andando de bicicleta, ela possui energia cinética. Isso porque ela está se movimentando. Agora, quando você segura um corpo a uma certa altura do chão, esse corpo possui uma energia potencial, porque a partir do momento que você soltar, toda essa energia potencial pode ser transformada em energia cinética, já que o corpo vai começar a se movimentar até chegar ao chão. Beleza? Em classe, número 1, leia o texto a seguir. Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial foi caracterizada como revolução? Vemos a palavra revolução empregada sobretudo em transformações políticas de grande impacto na sociedade, como a Revolução Francesa de 1789 ou a Revolução Russa de 1917. No caso da Revolução Industrial, o aspecto revolucionário desse fenômeno esteve no âmbito tecnológico. Por isso, o advento da indústria e da produção mecânica, ocorrido na Inglaterra no século XVIII, principalmente a partir da invenção da máquina de vapor por James Watt, em 1760, caracterizou-se como revolução. Na máquina a vapor, citada no texto, a principal transformação de energia que ocorre é A. Energia química e energia elétrica. B. Energia elétrica e energia mecânica. C. Energia térmica e energia mecânica. D. Energia mecânica e energia térmica. E. Energia cinética e energia elétrica. Resposta certa, letra C. A queima de combustível gera energia térmica que aquece a água, gerando vapor. Esse vapor em alta pressão, ao ser liberado, é capaz de produzir movimento de rodas e correias, energia mecânica. Número 2. Caiu na Unicamp de São Paulo. Com a instalação do gasoduto Brasil-Bolívia, a cota de participação do gás natural na geração de energia elétrica no Brasil será significativamente ampliada. Ao se queimar 1 kg de gás natural, obtém-se 5 vezes 10 a 7 joules de calor, parte do qual pode ser convertido em trabalho em uma usina termoelétrica. Considere uma usina queimando 7.200 kg de gás natural por hora, a uma temperatura de 1.227 graus Celsius. O calor não aproveitado na produção de trabalho é cedido para um rio de vazão de 5.000 litros por segundo, cujas águas estão inicialmente a 27 graus.
A maior eficiência teórica da conversão de calor em trabalho é dada pela fórmula N, que é igual a 1 menos T mínima sobre T máxima, sendo T mínima e T máxima as temperaturas absolutas das fontes fria e quente, respectivamente, ambas expressas em Kelvin. Considere o calor específico da água ser igual a 4.000 joules quilos vezes graus Celsius e a densidade da água igual a 10 ao cubo quilos metros cúbicos. Letra A. Determine a potência gerada por uma usina cuja eficiência é metade da massa teórica. Pessoal, então vamos discutir primeiro o exercício 2 para que fique bem claro quais os conceitos físicos estão sendo abordados. Termos físicos envolvidos nesse exercício. A conversão de energia térmica e mecânica envolvida na usina. Então, a usina é energia térmica e essa energia térmica se transforma em energia mecânica. O significado do termo trabalho. Então, a letra Tauli, trabalho em física significa movimento. Mas aqui significa energia mecânica transferida. Então, aqui o trabalho tem outro sentido. O rendimento teórico máximo, que é representado por aquela letra N, é tratado aqui como eficiência. Por que é tratado como eficiência? Porque nós estamos trabalhando com o princípio de Carnot. A necessidade de existência da fonte quente. Fonte de energia térmica, a queima do combustível. E da fonte fria, aqui é o rio. Então nós vamos ter a fonte quente, que vai ser considerada a energia térmica da queima do combustível, e a fonte fria, que vai ser o rio. Então vamos enumerar já alguns pontos ali também, porque a temperatura ela tem que ser dada em Kelvin. Pode ver pela fórmula, que a fórmula diz assim. Então, temperatura mínima e temperatura máxima, ela vai ter que ser dada em Kelvin. Kelvin máximo, Kelvin mínimo. No enunciado, me diz que uma das temperaturas é 27 graus e a outra é 1.227 graus. As duas em temperatura Celsius. Então, temperatura mínima em Celsius, 27 graus. Vamos transformar ela então para Kelvin? Lembra a fórmula? Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Então, temperatura Kelvin é igual a 27 mais 273. Temperatura Kelvin, nesse caso mínima, vai dar 300 Kelvin. Lembra que temperatura Kelvin não tem a representação da bolinha do grau. Vamos agora calcular a temperatura máxima. A temperatura Celsius máxima, ele diz que é 1.227 graus. Então, vamos transformar para Kelvin. Temperatura Celsius mais 273. Da mesma forma. Temperatura Kelvin. 1.227 mais 273. Temperatura Kelvin, somando, vai dar 1.500 Kelvin. Então, temperatura máxima, Kelvin, 1.500. Então, vamos calcular o rendimento. 1 menos temperatura Kelvin mínima sobre temperatura Kelvin máxima. Rendimento é igual a 1 menos, nesse caso vai ser a minha eficiência, deu 300 de mínima e 1.500 de máxima. Posso cortar os dois zeros aqui, então ficou 1 menos 3 sobre 15. Posso simplificar aqui também por 3. 1 menos 1 quinto. Agora eu vou tirar o mínimo, vou transformar aqui em fração. O mínimo vai dar entre 1 e 5 dá 5. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 1 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, 4 quintos. 4 dividido por 5 dá 0,8, que corresponde a 80%. Então, na verdade, nós temos que entender que qualquer máquina, ela nunca vai aproveitar 100% do seu rendimento. Nesse caso, a máquina só aproveita 80%. Os outros 20% não são aproveitáveis.
Só que nesse caso, a usina ela apresenta eficiência cujo valor é a metade da máxima teórica. Então aqueles 80% que nós calculamos, ele representaria o que seria aproveitado da máxima teórica. 20% seria perdido. Então nesse caso, o rendimento real, já que é a metade, vai dar 0,4. Então, na verdade, ela trabalha apenas usando 40% do seu rendimento. Então, vamos aqui. Uma vez que a queima de 1 kg do gás natural obtém-se 5 vezes 10 a 7 joules de calor, a queima de 7.200 kg de gás natural por hora produzirá quanto? Bom, então nós vamos ter que calcular quanto que vai gastar de energia para poder fazer a queima de 7.200 kg de gás natural. Bom, ele me diz aqui que 1 kg, vou colocar aqui quilo e aqui queima. 1 kg está para 5 vezes 10 a 7 joules. – 7.200 está para X. Portanto, X é igual a 7.200 vezes 5 vezes 10 a 7. Eu posso transformar isso aqui em notação. 72 vezes 10 ao quadrado vezes 5 vezes 10 a 7. Vai ficar 72 vezes 5. 72 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 35, 36. Deu 360 vezes 10, 7 mais 2, 9. Vamos então colocar então em 36 vezes 10 a décima joules. Então, a queima de 7.200 kg de gás natural, então produzirá 36 vezes 10 joule de calor por hora. Bom, então veja bem, nós calculamos agora há pouco a quantidade de energia que vai ser gasta na queima daquela quantidade de gás. Agora a gente tem que calcular a potência gerada pela combustão do gás. Vocês já devem ter trabalhado lá no primeiro ano com a fórmula de potência. Então, potência é igual a variação de energia sobre a variação do tempo. A variação de energia nós calculamos lá na regrinha de 3 e deu 36 vezes 10 a décima. E o tempo, 1 hora, tem quantos segundos? 1 hora tem 3.600 segundos. Nós temos que jogar aqui na fórmula, não em hora, mas em segundo, por causa do Sistema Internacional de Medidas. Então a gente pode calcular aqui, ó, que vai dar 36 vezes 10 a décima, eu vou trabalhar tudo com notação. 36 vezes 10 ao quadrado. 36 dividido por 36 dá 1, 10, aí 10 menos 2. Então, 1 vezes 10 à oitava, que vai dar 10 à oitava. Qual é a unidade de medida da potência? Watts. A gente representa só com o W. 10 à oitava watts. Então lembra que ela só usa 40%. Então, na verdade, a potência gerada, ali seria a potência total. A potência gerada vai ser 10 à oitava vezes 40%. Então, 0,4 vezes 10 oitava dá 0,4, 10 oitava. Vamos então fazer o seguinte. 4 vezes 10 a menos 1, transformando isso aqui em notação, vezes 10 a oitava. 4 vezes 10 a sétima. 4 vezes 10 a sétima, a gente pode ainda converter mais uma vez, e nós temos que colocar isso em megawatts. Então, mega é 10 a sexta. Se ali é 10 a sétima, eu vou tirar um 10, vai ficar 4 vezes 10, 40. Vezes 10 a sexta. Esse 10 a sexta significa mega. Mega a gente representa pela letra M.
40 megawatts. Letra B. Determine o aumento da temperatura da água do rio ao passar pela usina. Pessoal, vamos esclarecer uma coisa que talvez crie dúvidas, né? Nós calculamos então o total da potência gerada foi 100 megawatts. Nós calculamos que a empresa usa apenas 40. Esses 40 vai ser a potência útil. A potência gerada é essa, mas a potência útil é o que ele utiliza. Então, para a gente poder resolver a letra B, uma vez que a potência gerada é 10 à oitava, que é igual a 100 megawatts, e a potência útil gerada é de 40 megawatts, conclui-se que 100 megawatts menos 40 megawatts é igual a 60 megawatts. 60 megawatts não é aproveitado e é transferido para o rio. Bom, vamos agora então finalizar, porque a gente quer o aumento da temperatura do rio ao passar pela usina. Então a gente viu que 60 megawatts é jogado para o rio. Eu pergunto, o rio, a água que está no rio, ela muda de estado físico ou ela só aquece? Ela só aquece. Então essa variação de energia vai ser calor sensível. A gente vai trabalhar com a fórmula massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. O tempo é o mesmo. Lembra que o tempo a gente vai ter que trabalhar em segundos, né? Então vamos lá. Qual é a potência então que vai ser jogada para o rio? Não é 60? Então aqui, 60 vezes 10 à sexta, porque é mega, né? Então, a massa vai ser a quantidade de litros que vai para dentro do rio, que ali no caso são 5.000 litros. Então, 5 vezes 10 a terceira. A quantidade de calor específico nós vamos colocar em joule, 4.000 joules dividido por quilos grau Celsius. Então nós vamos aproveitar os 4.000, está bem aqui no enunciado. E aí nós vamos calcular a variação de temperatura. O tempo. Bom, a água, a vazão é 5.000 litros por segundo. Então aqui eu vou usar apenas 1 segundo. Então resolvendo. O que está multiplicando? Vamos primeiro enxugar isso, né? Repito aqui. 5 vezes 10 ao cubo, vezes 4 vezes 10 ao cubo, vezes delta θ. Bom, 60 vezes 10 à sexta é igual a 5 vezes 4, 20, vezes 10 à sexta, vezes delta θ. Isso aqui vai passar para o outro lado dividindo. Então, delta θ é igual, repito isso, 60 vezes 10 à sexta, dividido por 20 vezes 10 à sexta. Posso simplificar os dois, porque vai ficar 10 à sexta menos 6 vai dar 10 a 0, 10 a 0 vale 1, 1 vezes a resposta aqui. Posso cortar o zero também, 6 dividido por 2, 3. Então a variação de temperatura é igual a 3 graus Celsius. Agora que nós concluímos os exercícios, vocês devem resolver as atividades propostas no plural, tarefa mínima e complementar. Lembra que elas valem pontos para vocês adicionais. Então, pessoal, amanhã, dia 5/6, nós vamos fazer a provinha do setor A. Então, estudem. A prova não vai estar difícil, vai estar bem tranquila. Tá? Então, vocês se preparem. Façam todas as atividades também do plural, tarefas mínimas e complementares dessas aulas que a gente está indo até agora, aula 16. Bons estudos.